Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra. Amém. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14. A você que nos acompanha também em casa, abra sua Bíblia também nesse texto, Evangelho de Mateus, capítulo 14, para que você possa também refletir conosco na mensagem do Senhor nessa noite e que ela também fale ao seu coração. Mateus capítulo 14, eu vou ler até o versículo 21. Nos diz o evangelista então: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ora, chegado o dia natalício, o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lá dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo que as multidões vieram das cidades, seguindo-no por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sob a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000, além de mulheres e crianças. Nós temos aqui 2 textos. O primeiro, que vai do versículo 1 até o versículo 12. E o segundo, que vai do 13 até o versículo 21. São 2 histórias que se contrapõem. A primeira história se refere ao rei Herodes. Embora não tivesse o título oficialmente de rei, mas popularmente entre os judeus, ele se referiam a ele como o rei Herodes. Aqui se trata do Herodes Antipas,
um dos filhos de Herodes o Grande. E a segunda história se refere a ninguém menos do que o Rei Jesus, o Rei amado, o Rei bondoso, o Rei justo. Mateus, que é o autor aqui desse evangelho, ele tem um objetivo em trazer essas duas histórias, uma seguida da outra. Vocês se lembram que quando eu iniciei as exposições no Evangelho de Mateus, já há um tempo, eu disse para vocês que o evangelista Mateus tem o propósito de apresentar Jesus para os judeus como o rei dos judeus, como o rei, o grande rei, que foi enviado por Deus. E agora ele começa o seu evangelho apresentando para os seus conterrâneos, para os judeus, esse grande rei prometido, que era tão aguardado, tão esperado pelos judeus. Mateus diz: chegou, ele está aqui. É esse rei que agora eu estou anunciando para vocês. O rei Jesus, o rei dos judeus. Mas, irmãos, quando ele chega aqui no capítulo 14, esses judeus que fazem parte ali da região da Galileia, onde Jesus desenvolveu todo o seu ministério, os galileus são dominados, são governados por este filho do Herodes o Grande, que também chamava-se Herodes Antipas, o nome desse rei dos judeus atualmente. Mas nós temos aqui esse primeiro rei, que é muito diferente do segundo rei que Mateus apresenta, que é o próprio Jesus Cristo. E ele faz isso a propósito, para destacar e chamar a atenção dos judeus para a pessoa de Jesus, para o poder de Jesus, para o governo, a autoridade de Jesus, que era infinitamente superior à autoridade deste rei Herodes Antipas. Mas este é o rei que os judeus têm atualmente. E quem é esse rei? Quem é Herodes Antipas? É um governante, de acordo com esse texto de Mateus aqui, é um governante que é tomado pelo medo, que é tomado pela insegurança. Esse medo, essa insegurança, é em virtude de atos pecaminosos dele no passado, que Mateus mostra aqui para nós. Atos violentos, atos injustos, atos cruéis, que resultou no assassinato de um homem bom, de um profeta de Deus, de um servo de Deus, que foi João Batista. Além de Mateus, nós encontramos relatos nos outros evangelhos também a respeito desse fato. O evangelho de Marcos, capítulo 6, diz que Herodes temia João. Isso quando ainda ele era vivo. Herodes temia João Batista, porque ele sabia que João Batista era homem justo e santo, e o tinha, depois que o prendeu, em segurança. É interessante como Mateus diz aqui que, ao prender, ele manda amarrar João Batista e o mete no cárcere. Prisão, segurança, para que não haja risco de que ele seja solto ou fuja da sua prisão. E Marcos diz que quando Herodes ouvia João Batista, ele ficava perplexo diante do conhecimento, da sabedoria, da palavra do profeta João Batista, e que ele ainda o escutava de boa mente, ou seja, dando atenção ao que João Batista falava ali. Mas Herodes, na verdade, não passa de um homem e de um governo que é fraco.
Um homem que é comandado pela sua esposa. E a esposa de Herodes chamava-se justamente Herodias. E Herodias é relatada para nós aqui o seu caráter, a sua conduta, como uma mulher, como sendo uma pessoa vingativa, impiedosa e cruel também. Aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no capítulo 14, versículo 8, é dito qual foi a atitude dela quando a filha dançava perante aqueles homens no palácio e perante o rei Herodes que lá estava, e ao ter a promessa do rei sob juramento de que lhe daria a sua filha, que segundo alguns estudiosos o seu nome era Salomé, a filha de Herodias, daria para ela o que ela lhe pedisse, porque o rei se agradou da forma sensual como ela dançava diante daqueles homens ali. Diz o texto no versículo 8, que ela foi instigada por sua mãe e disse ao rei: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Instigada por sua mãe, vingativa, cruel. Ainda em Marcos capítulo 6, versículo 19, nos diz que Herodias odiava João Batista. E mais, querendo matá-lo, mas até então ela não podia matá-lo por causa da multidão, porque as pessoas em volta de João Batista o reconheciam como um profeta, como um homem de Deus. Portanto, irmãos, eis o rei dos judeus. Este é o rei que os judeus têm nesse momento em que Mateus está se dirigindo a esses judeus aqui. O texto começa se referindo a Herodes com um título, chamando-o de tetrarca Herodes. Essa palavra, esse termo, vem de um sistema de governo implantado pelo pai, Herodes o Grande. Herodes foi um grande comandante, Herodes o Grande, foi um comandante excepcional. E ele conseguiu acrescentar, aumentar o domínio do Império Romano, conquistando toda essa região da Palestina aqui, desde a Judéia até a Galileia e além da Galileia. Então ele conquistou uma extensa, um vasto território. E ele teve, então, foi agraciado pelo imperador de ter o domínio sobre todo esse território. Herodes o Grande, o pai de Herodes Antipas aqui, um sujeito também muito cruel, comandando esse povo com braço de ferro. Antes dele morrer, os filhos que restaram dele, porque ele andou matando alguns também, com medo de perder o trono, restaram 4 filhos dele, e ele deixou no testamento que o seu reino, o seu domínio, seria dividido entre 3 dos 4 filhos deles. E essa região da Galileia coube ao governo desse filho de Herodes chamado Antipas. Toda a região da Galileia e mais a região também da Pérea foi governada por Herodes Antipas. E os outros 2 ficaram. Arquelau, que era um outro filho de Herodes, ficou com a Judéia e Samaria. E um outro ficou com uma região acima da Galileia também. E que foi o filho que chamava de Filipe. Ele teve 2 filhos que chamava Filipe, na verdade. Temos um Filipe aqui, né? Mas você não é filho de Herodes não, né? O outro Filipe chamava Herodes Filipe. Esse Herodes Filipe residia em Roma e ele foi deixado de lado na sua partilha aqui do próprio Herodes o Grande. Conta-nos a história que o Arquelau, que foi o nomeado rei, o título tetrarca significa uma categoria abaixo do rei.
Dos 3 filhos, apenas o Arquelau, que assumiu a Judéia e Samaria, recebeu o título de rei. O rei Arquelau. Ele foi tão brutal, pior do que o pai, que dentro de pouco tempo ele foi deposto pelo imperador. E aí entra uma outra figura importante que vai governar essa região que vocês conhecem muito bem. Foi nomeado pelo imperador romano, se chamava Pôncio Pilatos, porque Arquelau foi deposto do seu trono, do seu rei. Muito bem, voltemos então a Herodes Antipas, que é o que nos interessa aqui. Mateus agora no capítulo 14, ele diz que a essa altura o ministério de Jesus já tinha se tornado conhecido por milhares de pessoas em toda a região da Galileia. E agora nesse momento a fama de Jesus chegou ao conhecimento de Herodes Antipas. Adentrou aos muros do palácio do rei, como nos diz Marcos também no capítulo 6. Mas Mateus diz que Herodes não reconheceu Jesus. Pela fama, diante do testemunho de milhares de pessoas, Herodes confunde Jesus com João. Essa confusão de Herodes me fez lembrar de uma piadinha de mau gosto que tem em nossa cultura. Quando uma pessoa está muito bêbada, embriagada, e ela chega em casa, ela confunde tudo, de tão embriagada que está, ela chega em casa, diz o ditado, que chamando Jesus de Genésio. Herodes estava embriagado pelas consequências do seu pecado, pela sua vida pecaminosa, que diante da fama, do relato, do testemunho de milhares de pessoas, ele não foi capaz de reconhecer Jesus Cristo, e ele o confunde com João Batista. O pecado, o medo, o peso na consciência de Herodes lhe impediu, não o permitiu que ele reconhecesse a Jesus Cristo, apesar de milhares de pessoas estarem falando a respeito de Jesus Cristo. A notícia da fama de Jesus, na verdade, trouxe perturbação, mais ainda ao coração e à mente do Herodes já perturbado. Porque Herodes, ao ouvir a fama de Jesus, ele entende que, na verdade, foi João Batista, aquele que ele assassinou, que ressuscitou e que veio tomar vingança contra ele agora, porque ele sabe que a sua morte foi injusta, foi violenta, foi cruel, e Herodes sabe desse fato, e ele agora está com muito medo de João Batista, achando que João Batista ressuscitou. Ele foi capaz de acreditar que alguém que ele mandou decepar, que ele mandou tirar a cabeça fora, ressuscitou, mas não foi capaz de reconhecer aquele que estava diante dele nos seus dias, como sendo o enviado de Deus, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Meus irmãos, a fama de Jesus continua avançando nos dias de hoje também. Eu quero fazer um paralelo aqui. Mas muitas pessoas também andam confundindo Jesus com outras pessoas. Ao ouvir falar da fama de Jesus, ao ouvir falar que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus salva, como muitas pessoas têm entendido quem é Jesus. Você também ouve falar de Jesus nos dias de hoje. Nós ouvimos falar do seu poder, dos seus milagres. Como é que você compreende quem Ele é? O Rei dos Reis? O soberano? O Senhor? Ou será que nós confundimos Jesus quando ouvimos falar dele? Como também fez Herodes.
Mas o texto prossegue, irmãos, e Mateus vai então relatar para nós, olha, este é, como ele já fez, na verdade, este é o rei dos judeus. Mas agora ele vai fazer um contraponto, um contraste. Se ele acabou de mostrar que este rei é fraco, é injusto, é violento, é cruel, agora ele vai demonstrar quem é o rei Jesus, que ele apresenta para os judeus. O rei que os judeus deveriam confiar. O rei que nós também devemos confiar em nossos dias de hoje também. Se por um lado você tem um rei que tem construído a sua vida, cometendo atos pecaminosos, malignos, você tem agora, por outro lado, aquele que é Senhor dos senhores, mas que pratica atos de compaixão, de misericórdia, de bondade e de justiça. É esse rei agora que Mateus vai apresentar para os judeus, que é o rei Jesus. A partir do versículo 13 até o versículo 21, ele vai contar para nós esse episódio, ou esse milagre da grande multiplicação de pães, como eu acabei de ler aqui para os irmãos. Se por um lado, os judeus têm um rei que é manipulado e que atende aos interesses de uma esposa que é forte, dominadora e cruel, agora ele apresenta Jesus, que veio ao mundo, mas que está a serviço do Pai Celestial, levando e fazendo o bem a todos aqueles que estão diante dele. Os atos de compaixão, de bondade e justiça de Jesus, irmãos, devem então ser colocados em contraponto com os atos de maldade de Herodes, para que eles entendam, entre Herodes e Jesus, em quem confiar. Entre o governo humano e o governo divino, entre o rei humano e o rei soberano, em quem devemos confiar e entregar a nossa vida. O poder de Herodes é usado para tirar a vida. Vou fazer alguns contrastes aqui que nós encontramos no texto. Ele tirou a vida de João Batista, o inocente homem de Deus. Por outro lado, o poder de Jesus é usado para promover a vida. Ele cura. Ele liberta pessoas que estão sob o poder demoníaco, dando a liberdade, dando o pleno direito e a plena liberdade a viver a vida neste mundo aqui. Herodes usa o seu poder a serviço do mal, para calar a voz da verdade, daquele que denunciava o seu pecado. E qual foi o pecado de Herodes? Ele tomou a esposa do seu irmão. É o incesto, que é combatido, que é condenado, que é proibido por Deus, foi proibido desde o início, lá em Levíticos. E João Batista, ao encontrá-los, dizia: olha, você está em pecado, arrependa-se. Se Herodes usou o seu poder a serviço do mal, agora Mateus está dizendo: olha aqui Jesus, o rei enviado por Deus, ele usa o seu poder para fazer o bem às pessoas, para fazer o bem ao mundo, a toda a sua criação. Jesus é aquele que age de boa vontade, em obediência ao Pai Celestial, sim. Herodes, ao contrário de Jesus que age de boa vontade, Herodes age contra a sua própria vontade. Porque nós vimos aqui no texto que quando ele ouve a filha de Herodias dizendo: dá-me a cabeça de João Batista num prato, Herodes registra lá:
entristeceu-se. Herodes ouvia ele com atenção. Herodes tinha João Batista em consideração. Não é livre desejo dele de matar, de assassinar João Batista. Então, Herodes, o governador ou o rei dos judeus, é alguém que age contrariando a sua própria vontade, em sujeição à vontade maligna e vingativa da sua esposa. É um homem sem pulso, é um homem sem firmeza de liderança, a partir da sua própria casa. E que se obriga a fazer aquilo que é contrário ao seu próprio juízo, à sua própria vontade. Herodes é uma autoridade perturbada de espírito, tomada pelo medo e pelo sentimento de culpa por causa dos seus pecados. Mas e Jesus? Não. Ao contrário de Herodes, Jesus é um líder que transmite paz, segurança, conforto e proteção. Vocês viram na leitura que eu fiz, dos versos 13 em diante, quando Jesus se depara com aquela multidão e que já estava caminhando para o anoitecer, os discípulos preocupados com o bem-estar também daquelas pessoas, eles vêm até Jesus e dizem: Senhor, despede-os. Avisa para eles que o trabalho por hoje está encerrado, manda eles de volta porque eles estão longe de casa. Aqui no meio desse deserto não tem onde eles possam comprar alimentos. Quem sabe passando por algumas aldeias eles consigam comprar, mas despede-os enquanto é cedo. Mas Jesus diz: dai vocês mesmos o que eles possam comer. Antes disso, antes de Jesus se preocupar em saciar a fome deles, em não deixá-los com fome, tendo compaixão deles, o texto de Mateus relata que Jesus, ao vê-los, compadeceu-se deles. Esse é o grande rei. É aquele que olha para a sua vida e tem compaixão de você, ainda que nós não mereçamos a sua compaixão. É aquele que olha para o nosso sofrimento e ele sofre junto conosco, porque ele é o Deus que se compadece das nossas fraquezas, das nossas dores. E mais, Mateus vai dizer que, além dele se compadecer, ele curou os enfermos. O que é que Jesus está fazendo hoje? Não é exatamente isso. Ele não está hoje curando apenas uma enfermidade física. Ele está curando a enfermidade da alma. Ele está curando o câncer que o pecado causou no seu coração, na sua vida. Ele curou você, lhe dando a vida eterna, porque ele teve compaixão de você. Este é o grande rei que agora Mateus apresenta aos judeus e chama a atenção dos judeus para que eles coloquem em Jesus toda a sua confiança. É claro que eles não confiavam assim em Herodes, Antipas, porque eles viviam sob um governo que eles não aprovavam. O judeu queria que estivesse sob o comando deles alguém que também fosse judeu. Não era o caso dessa família real aqui. E muito menos alguém que estava a serviço de Roma. Eles estavam incomodados com esse reinado, com esse domínio de Herodes sobre eles. Mas, além disso, Mateus está dizendo: confie no Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo, que diferente de Herodes, se compadece, cura, liberta, salva. Meus irmãos, essa mensagem que nós temos aqui nesse texto, eu entendo que ela é muito relevante para os nossos dias também. O contexto político e governamental
se é que eu posso falar assim, dos galileus era muito ruim, era muito triste. Eles estavam sob o domínio de um rei que era injusto, opressor. Mas nós também não estamos muito bem nos nossos dias hoje. Os políticos, as autoridades políticas do nosso tempo, a maioria deles também, são pessoas que não estão comprometidos com esse grande rei Jesus. São pessoas que também estão contaminadas e corrompidas pelo sistema. Um sistema que está manchado pela corrupção financeira, do poder, dos interesses pessoais, próprios. Mas nós estamos aqui nesse contexto hoje. Eu creio que esse texto deve nos chamar a atenção também para essa reflexão. E nós estamos vivendo dias de grande tensão nesse movimento político. A propósito, a semana que vem, todos os olhos, todas as atenções estarão voltadas para o próximo dia 7 de setembro, onde haverá manifestações pró-governo, mas também promete-se manifestações contra o governo. E você, como cristão, está inserido nesse contexto, nessa realidade. Nós temos sobre nós autoridades políticas, aqueles que nos governam, desde a cidade local, o prefeito, vereadores, e assim por diante, até chegar ao presidente da República. São homens, são autoridades que Deus colocou para nos conduzir, para nos governar. Mas, irmãos, a semelhança de Herodes, são homens fracos, no sentido de serem pecadores. São homens imperfeitos, como nós também somos. Todos nós temos a liberdade, o direito de escolhermos os nossos próprios candidatos. Isso faz parte da democracia. E você, como um cristão, tem também essa liberdade, tem também esse direito. Faça isso. Escolha o seu candidato. Tenha o seu governo, a sua avaliação de aprovação ou de reprovação das autoridades políticas que estão sobre nós e que nos governam. Mas o que nós podemos aprender com esse texto aqui, como cristãos, nós não podemos colocar toda a nossa confiança nos homens que nos governam. Como cristãos, nós devemos colocar a nossa confiança no grande rei que é Jesus Cristo. E aqui cabe uma observação também. Nós somos apaixonados, e quando eu falo nós, estou falando de maneira generalizada. O brasileiro tem paixão política, corre na veia. Mas, irmãos, como cristãos, nós não podemos permitir que as nossas preferências políticas, elas causem divisões no meio familiar, por exemplo. Nós não podemos permitir que as nossas preferências políticas causem divisões no meio da igreja do corpo de Cristo. Nós não podemos permitir que as nossas preferências políticas separem, quebrem relacionamentos. Nós não podemos colocar o nosso coração no homem, ou no partido que seja ele qual for, ou no viés de direita ou de esquerda. Esse texto nos chama à moderação, à sensatez, ao equilíbrio, porque é assim que age todo aquele que coloca
toda a sua confiança e submissão em Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que não seja o Herodes dos tempos de hoje que esteja em nosso coração. Que não seja o Bolsonaro dos dias de hoje ou o Lula dos dias de hoje que esteja comandando as nossas vidas. Como eu disse, todos nós temos a liberdade de termos nossos candidatos. Mas como cristãos, com moderação, com sensatez, com sabedoria, não colocando a nossa confiança neles como se fossem deuses na terra. Herodes, o grande, e tantos outros, quis ser o Deus na terra. Mas só existe um que é Deus na terra. Esse é Jesus Cristo. E é esse que Mateus está apresentando para os judeus e também para nós aqui nesta noite. Esse texto, então, meus irmãos, convida a mim e a você a colocar toda a nossa confiança no Filho de Deus, que é o Rei Supremo e que está a serviço do Pai Celestial e que é compassivo e que é misericordioso e que é bondoso e que é justo. Mas mais do que isso, Jesus não veio apenas para fazer de um país, de uma nação melhor. Na verdade, ele veio como o grande e soberano rei a este mundo, para restaurar toda a criação de Deus. Restaurar céus e terra, restaurar todo o universo. O candidato, seja ele a vereador, prefeito, deputado e assim por diante, quando está em campanha, ele promete essas coisas. Ele promete consertar o que está errado. Mas quando ele entra, quando ele é eleito, ele encontra muitas barreiras. E muitos deles esquecem as suas promessas. Jesus não é apenas o candidato. Ele é o Rei dos Reis, que veio. Ele não apenas promete, mas ele já está fazendo isso. Ele veio restaurar este mundo. Ele veio restaurar a sua vida. Ele veio restaurar toda a criação. Então, como cidadão, como eu devo me relacionar com a política e com os governantes? Além de colocar toda a minha confiança em Jesus e não plenamente no homem, eu devo interceder a Jesus por eles, para que eles dê capacidade aos homens que estão no poder, colocados por Ele mesmo, como nos ensina a palavra de Deus, para que eles possam exercer o seu mandato, o seu ministério, de maneira que Deus seja glorificado. E como cidadão, nós reconhecemos e respeitamos e devemos honrá-lo, assim como Jesus fez na sua época. Dai a César o que é de César. Com isso, Jesus estava dizendo: honre as autoridades eleitas, mesmo que elas sejam Herodes da vida, sabendo que se elas estão lá, foi porque Deus assim o quis. Jesus, diante dessas autoridades aqui, se não me falha a memória, Pilatos, ele se declara para Jesus dizendo, quando da crucificação, dizendo que ele tem toda a autoridade. Mas Jesus disse para ele: se meu Pai que está no céu não tivesse te dado essa autoridade nenhuma você teria. Então, como cristãos, sim, nós devemos reconhecer, respeitar, honrar, além de orar por eles. Mas percebe a diferença? A nossa confiança, o nosso coração não está no candidato de direita ou de esquerda,
mas do Senhor. Então, continue orando pela sua nação. Continue orando pelo presidente que aí já está. Mas eu creio que, como eu, vocês também estão muito preocupados com as próximas eleições, com os movimentos que estão ocorrendo daqui para frente. Continue orando sobre isso. Peça para Deus apaziguar. Peça para o Senhor frear o mal da parte daqueles que deliberadamente querem fazer o mal no meio político. Peça para Deus nos dar tempo de paz e tranquilidade para que nós possamos viver as nossas vidas e para que nós possamos servi-lo também aqui neste mundo. O que significa então, irmãos, que você e eu, como filhos de Deus neste mundo, que reconhecemos a autoridade e o domínio de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, temos um papel muito importante no cenário político e no cenário político brasileiro, que é o nosso caso. O nosso papel envolve a nossa conduta. Como você se permite conduzir no contexto político que você vive? Se conduz espalhando, dividindo, ou com sensatez e sabedoria? Essa é a primeira questão. Segunda questão, o seu papel é muito importante. Se você não orar, se os crentes não orarem pelos governantes, o caos vai aumentar. Porque eu entendo que nós já estamos vivendo aí à beira de um caos. Não sou eu que digo isso. Os comentaristas falam isso. Comentaristas políticos falam isto. Os crentes podem mudar esta realidade, orando pelas autoridades políticas, para que Deus refreie o mal, para que Deus refreie o maligno, para que Deus refreie as pessoas malignas. Mas nós podemos orar também para que Deus levante homens e mulheres, autoridades para nos governarem, que sejam conduzidas pela sua boa mão, que sejam pessoas que queiram fazer o bem e que queiram o crescimento do nosso país, que é tão belo e que é tão rico. Como igreja, como cristãos, eu creio que esse texto, irmãos, nos desafia nessa reflexão a dobrarmos nossos joelhos e a clamarmos a Deus, a sua misericórdia, a sua direção, para que nós tenhamos políticos melhores, mais justos, mais corretos, mais dignos, e que, como nação, nós possamos crescer de maneira saudável, de maneira correta e de maneira justa para a glória do nosso Deus. E como igreja de Deus, em todo esse contexto, nós possamos ter a liberdade de continuar servindo ao Senhor e pregando o seu Evangelho. Que Ele assim tenha misericórdia de nós e nos abençoe e que nós sejamos instrumentos em suas mãos. Amém. Curva a sua cabeça neste momento. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, pela tua mensagem, ó Deus, que recebemos essa noite, ó Deus. Que possamos, ó Deus, guardá-la em nosso coração, ó Deus. Que possamos, ó Pai, sermos, ó Pai, crentes fiéis ao Senhor, ó Deus. Que possamos, ó Pai, orar mais, ó Pai, pela nossa nação, ó Deus. Que possamos, ó Pai, fazer a diferença, ó Deus, neste país, ó Deus, para que venhamos, ó Pai, a ver, ó Pai, os teus frutos, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, guarde as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a nossa semana, ó Deus. E que possamos sair daqui, ó Pai, diferentes, ó Pai, como entramos, ó Deus. Que possamos, ó Pai, esta semana, ó Deus, fazer a diferença, ó Deus. Que possamos, ó Pai, esta semana, ó Pai, darmos o nosso melhor, ó Deus. E deixarmos, ó Pai, a Tua luz, ó Pai, brilhar, ó Pai, em nossos corações, ó Deus. Para que as pessoas possam enxergar em nós, ó Deus, o Senhor, ó Deus. E assim, ó Pai, possam entregar, ó Pai, a vida ao Senhor, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, recebam a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor, repouse, meus irmãos e irmãs, sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo em toda a terra, hoje e para sempre. Amém.